que eu sou no Flamengo pra ir pro Tem Galo. algumas coisas que o Atlético precisa entender em relação ao Bruno Henrique. O último grande contrato. O Bruno Henrique já tem um grande contrato. O Bruno Henrique ganha acima de 1 milhão. Que vai ter oportunidade de brigar. Não tem nada que o Atlético ofereça dentro das 4 linhas que o Flamengo não ofereça. Inclusive o Flamengo muito a mais que o Atlético. Inclusive acabou de ser vice pro Flamengo na Copa do Brasil. A questão financeira. Ganha muito bem no Flamengo. A questão esportiva. O Flamengo briga por mais títulos que o Atlético sempre. E vence. Diferentemente do Atlético. Que mais? Tentar seduzir o atleta pro atleta pedir pra ser negociado. Isso não vai acontecer. O Bruno Henrique é ídolo. Ídolo do clube. Completou agora 6 anos de clube. 19? 6 anos. 6 anos de Flamengo. 6 anos de Flamengo. Nesses 6 anos de Flamengo, o Bruno Henrique tem mais títulos do que o Atlético na sua história. Nação flamenguista, os atleticanos passaram vergonha, né? Pois é, né? Surgiu uma informação aí que o Atlético estaria interessado, né, no futebol de Bruno Henrique, né? Porque seria seu último grande contrato, porque ele lá poderia brigar por títulos, né? Porque o clube tá sempre brigando por títulos, mas eu acho que os atleticanos estão esquecendo que Bruno Henrique joga no Flamengo, né, pessoal? Bruno Henrique já tem um dos maiores salários do futebol brasileiro, um dos maiores salários do Flamengo, né? Acima de 1,5 milhão. Tá num clube onde lhe oferece todas as condições para ser campeão, não por entrar como azarão, né? Como é o Atlético Mineiro. Tá num clube onde dá suas melhores condições, estrutura, tudo, né? Então, por que ele ia deixar o Flamengo, né? Onde briga por tudo, onde é favorito a tudo, para ir para um ponto de interrogação? Primeiro, não sabe se recebe. Segundo, o Atlético Mineiro realmente é candidato a ganhar tudo? Olha que não é, né? Pode ser ali ganhar o quê? Uma Sul-Americana, né? Até porque parece que nem para Libertadores vão, né? Então aí já é mais um obstáculo, né? Aí vira e mexe, os atleticanos têm a cara de pau de dizer que vão seduzir Bruno Henrique para vestir a camisa do Atlético Mineiro, né? Primeiro que eles não vão oferecer um salário, né? Que Bruno Henrique ganha, né? No Flamengo, né? Então, acho que isso aí tem nada a ver, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O Pod no Sofá. O link tá aqui na descrição, pessoal. O canalzinho tá começando agora, mas vale a pena vocês lá acompanhar, sempre trazendo as melhores notícias do futebol brasileiro, né? E tem muita informação. Tem Jorginho aí no Flamengo deixando os torcedores, os rivais, revoltados, né? Porque queria que eles fossem para o Palmeiras, mas vai assinar com o Flamengo. Tem Danilo, tem muita informação. Vamos acompanhar o vídeo e no final do vídeo eu deixo a minha opinião, nação. Vamos lá. De mercado do Mengão, o Galo tá tentando seduzir o Bruno Henrique, né? Com alto salário, como se fosse a última, né? Aquela parada que a gente fala de jogador de futebol, eu já falei aqui do Verratti, que porra, talvez seja o último grande contrato que o Bruno Henrique pudesse ter. O Flamengo já falou que não sai. Eu também sou Bruno Henrique, eu também não abriria a mão, embora falem que o time do Bruno Henrique do coração é o Galo, mas eu não abriria a mão de tudo que eu sou no Flamengo pra ir pro Galo. Tem algumas coisas que o Atlético precisa entender em relação ao Bruno Henrique. O último grande contrato. O Bruno Henrique já tem um grande contrato. O Bruno Henrique ganha acima de 1 milhão. Que vai ter oportunidade de brigar. Não tem nada que o Atlético ofereça dentro das 4 linhas que o Flamengo não ofereça. Inclusive o Flamengo muito a mais que o Atlético. Inclusive acabou de ser vice pro Flamengo na Copa do Brasil. A questão financeira. Ganha muito bem no Flamengo. A questão esportiva. O Flamengo briga por mais títulos que o Atlético sempre. E vence. Diferentemente do Atlético. Que mais? Tentar seduzir o atleta pro atleta pedir pra ser negociado. Isso não vai acontecer. O Bruno Henrique é ídolo. Ídolo do clube. Completou agora 6 anos de clube. 19? 6 anos. 6 anos de Flamengo. 6 anos de Flamengo. Nesses 6 anos de Flamengo, o Bruno Henrique tem mais títulos do que o Atlético na sua história. Tá? Só pra situar um pouquinho vocês, o Bruno Henrique tem mais títulos nesses 6 anos de Flamengo do que o Atlético na sua história. Então, o que o Atlético tem pra seduzir o Bruno Henrique? Que ele é torcedor do Atlético. Ok. Se for isso, invistam nisso. Agora, salário, questão esportiva, questão de nosso planejamento pro Bruno Henrique é um contrato de 3 anos. Certeza que ele prefere 2 no Flamengo, que ele tenha compreendido, pode ter certeza disso. Então o Atlético tá, não sei, na verdade eu não sei o que o Atlético usaria pra convencer o Bruno Henrique. Você que é torcedor do Atlético, o que você acha que um dirigente sentei aqui cara a cara com o Bruno Henrique? O que eu vou oferecer pro Bruno Henrique?
Lembrando que ele tá no Flamengo. Lembrando que ele joga há 6 anos no Flamengo, que ele é ídolo, que ele tem um dos maiores salários do elenco, se não é o maior. A saída do Gabigol, se eu não me engano, acho que o Bruno Henrique tem o maior salário do Flamengo, acho que junto com a Arrascaeta ali. Qual é o convencimento que vai ser o Bruno Henrique? Olha, Bruno Henrique, sai do Flamengo e vem pro Atlético, porque aqui eu vou te oferecer isso aqui que o Flamengo não oferece. O quê? Sul-Americana? Meu parceiro me soprou aqui uma Sul-Americana. O Bruno Henrique não tem esse título pelo Flamengo. Realmente, de repente, pode seduzir, hein? Bruno Henrique, vamos botar a Sul-Americana no currículo. Campeonato Mineiro, hein, Bruno Henrique? Vamos? Pelo amor de Deus, né, cara? Poupa tempo. O Atlético já tá fazendo umas besteirinhas na janela já. Vai dar mais de 1 milhão pro Júnior Santos, que pra mim não existe. Contratou o Coelho aí por 6 milhões de euros, de dólares, não sei. Valor também acho que muito acima do que o Coelho merece. O dinheiro do Paulinho. Então, tá pegando o dinheiro que recebeu do Palmeiras e tá distribuindo muito mal. Júnior Santos é esse jogador todo? Tem minhas dúvidas. Acho que se fosse jogador todo, acho que o Botafogo não liberaria, né? Acho que financeiro não é mais o problema do Botafogo. Coelho é? Agora vocês querem o Bruno Henrique. Censo. O Mengão, inclusive, aí, falando de mercado internacional do Flamengo, Danilo parece que recusou a Napoli e escolheu o Flamengo pra jogar. Hein, Danilo? E só pra já... Nunca que Bruno Henrique vai deixar de estar no Flamengo pra estar no Atlético Mineiro. Não existe isso, né? E Danilo assinou, né? Vamos acompanhar aí. Porque eu já vou jogar pra você. E parece que o Jorginho e o Flamengo deram uma esfriada ali, ali no namoro. Me fala aí dessas duas hipóteses. Danilo pelo que vem saindo no noticiário, é questão de tempo. Graças a Deus. Questão de tempo, Danilo deve chegar no Flamengo. Tá esperando oficializar a rescisão com a Juventus, né? Viria pra jogar de zagueiro, né? Vem pra jogar de zagueiro, mas sabe que em algum momento vai acabar caindo ali pra lateral, não tem jeito. Principalmente quando vender o Wesley. O Wesley deve sair depois do Mundial, do Super Mundial. Acho difícil sair antes, só chegar uma proposta estratosférica por ele. E o Jorginho, cara, o Jorginho tá naquela de... Jogou um salário muito alto, o Flamengo jogou um salário um pouco abaixo. Tem uma diferença ali, uma diferença ajustável. Os dois vão ter que ceder. A questão é essa. O Jorginho demonstrou interesse em jogar no Flamengo. Foi oferecido, inclusive. O Flamengo demonstrou interesse em ter o Jorginho. O Felipe Luiz conversou com ele. O clube, o Boto também conversou com ele. O clube em si, de maneira geral, mostrou que está interessado no jogador, que quer contar. E ele gostou do projeto. Gostou do que o Felipe Luiz falou para ele em questão de como vai utilizá-lo, da importância dele, enfim. É algo ajustável. Ele deve estar naquela fase de pensar como seria uma vinda para o Brasil, vai mudar totalmente sua rotina, porque nunca jogou profissionalmente no Brasil, o Jorginho. Então viria para fazer isso pela primeira vez na carreira. Então diferença pouca, acho que ele pedia em torno de 2 milhões e 300 por aí de salário, o Flamengo ofereceu 1.700, não é uma diferença tão grande, falando no mundo do futebol. Na nossa conta faria uma grande diferença, mas acho que no mundo do futebol não é uma diferença tão grande de salário. Então a vontade é dos dois. O Jorginho quer o Flamengo quer o Jorginho. Então o Jorginho certamente vai ter que ceder de um lado, vai ter que abaixar um pouquinho essa pedida. O Flamengo vai ter que ceder do outro, subir um pouquinho a pedida. E deve fechar também, deve ser uma novela que vai se arrastar um pouquinho mais. Porque o jogador vai fazer uma mudança grande na sua vida, não só na sua vida, como nos familiares e tal. Então essa mudança nunca é fácil. Um jogador que passou a vida toda na Europa, a gente acompanhou como foi a negociação com o Rafinha, com o Felipe Luiz, com o próprio Alexandre, que é o mais recente, Davi Luiz, jogadores de renome na Europa que veio para jogar no Brasil, e normalmente é uma novela mais demorada. Se arrasta mais um pouquinho porque é uma mudança muito grande para eles. Então acredito que vai se arrastar um pouquinho essa novela Jorginho ainda, mas acredito que pro final feliz para todo mundo. Acho que o Jorginho deve acabar fechando com o Flamengo, e se fechando, esses dois nomes confirmados, Danilo e Jorginho, para mim o Flamengo faz uma excelente janela com o Juninho, com o Jorginho e Danilo se fecharem. Acho uma janela do Flamengo pro que o clube precisa. Acho que seria maravilhosa uma janela. Então já se fecharia aqui para a próxima do meio do ano.
Então acho que o Flamengo vai gastar suas fichas nessa contratação do Jorginho, que eu acho que seria pra fechar com chave de ouro essa janela. O que você acha do Jorginho no Flamengo? Pelo que eu vi do Jorginho jogar, acho que sobra aqui, na posição dele. Ouvindo alguns jornalistas que também acompanham, eu vi agora que, antes do programa, a gente tá vendo um vídeo aqui do Fred Caldeira, falando sobre isso. O Jorginho deve sobrar no futebol brasileiro, pela sua qualidade. Não tem mais o físico que já teve um dia, mas pela qualidade técnica, acredito que deve sobrar. O Danilo é mais um exemplo, como o Alexandro, como o Rafinha, como o Felipe Luiz. É um jogador que a gente xinga muito na seleção brasileira, assim como xingávamos o Alexandro. Você vê o Alexandro hoje, titular absoluto do Flamengo e jogando muita bola. Então, de acordo com a realidade do nosso futebol, esses jogadores chegam aqui pra sobrar realmente. De fato, é o que eu espero de Danilo e de Jorginho. O que você pensa em relação a isso, cara? Nação flamenguista, a mídia, né, discutindo aí uma possível saída de Bruno Henrique, discutindo a chegada de Danilo e também a possível chegada de Jorginho, né? Vou deixar aqui nossa opinião sobre esses assuntos, né? Pois é, pessoal, principalmente sobre Bruno Henrique, né? Os atleticanos achando aí que vão seduzir, né? Eles têm um projeto para tirar Bruno Henrique do Flamengo, né? Eu não vejo assim, né? Como mesmo o pessoal aí falou aí, né? Bruno Henrique, se tem um clube que possa oferecer algo para ele, é o Flamengo. Então, por que ele ia deixar o Flamengo, abandonar o Flamengo e tá procurando outro clube, né? O Flamengo oferece melhor salário, melhor condições de trabalho, disputa pelas principais competições como favorito, né? Diferentemente do Atlético Mineiro. Tem que ter muito Atlético Mineiro que ainda se iludiu com essa história aí de conseguir levar Bruno Henrique. Por exemplo, vamos oferecer o melhor salário? Não vai, porque Bruno Henrique hoje tem um dos melhores salários do futebol brasileiro, né? Aproximado ali entre R$1,5 milhão, né? O Atlético não vai oferecer isso, né? Não, mas a gente vai jogar uma competição melhor do que a do Flamengo e vamos ser campeão. As perspectivas disso acontecer são as menores possíveis. Por quê? Não joga Libertadores, só joga uma Sul-Americana. O Flamengo joga Libertadores. O Flamengo joga Mundial de Clube. O Flamengo joga Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro vira e mexe aí também em assuntos, né? Salários atrasados. Apesar de ter se transformado em SAF, parece que a situação também não são uma das melhores, né? A verdade é essa, né? Então, por que Bruno Henrique ia deixar o Flamengo? Todas essas regalias, né, que a gente pode dizer, né? E outra, é titular Bruno Henrique, né? Hoje Bruno Henrique no Flamengo é titular, né? Até aí eu acho que ele tá um pouco abaixo daquilo que poderia render, né? É o cara que ganha, né? Sempre vinha dizendo, né? O Gabigol é muito cobrado? Eu até acho justo as cobranças, né? Tudo bem. Mas um cara que é pra ser cobrado também é Bruno Henrique, né? O cara ganha um salário alto, você não vê ele fazendo gol, você não vê ele fazendo, mas a gente sabe da história, né? O cara aí falou mesmo, né? No podcast aí, Pod no Sofá, né? Inclusive o link vai estar aqui na descrição. Bruno Henrique no Flamengo, 6 anos de Flamengo, mais título do que o Atlético Mineiro na sua história. Isso aí, eu acho que já explica tudo, né, pessoal? Precisa mais de explicação. Então, sobre Bruno Henrique no Atlético Mineiro, eu acho que os atleticanos apenas passaram vergonha, né? Passou uma borracha nisso aí que não tem cabimento. Danilo chegou já no Rio, né? Eu acho que tá para assinar hoje, já vai sair sua assinatura do contrato. É um jogador, eu sei que tem muitos torcedores que vê Danilo, enxerga Danilo pelas atuações que ele teve na seleção e tem na seleção brasileira. Esqueça isso. Se fosse por causa disso, o Flamengo não teria contratado Alexandro, né? Aí é um dos melhores jogadores do Flamengo hoje. Sabe que Danilo tem qualidade. Joga em várias posições, joga de lateral, joga de zagueiro, então ele chega, pra mim, ele joga fácil no futebol brasileiro, né? Vamos lá, zagueiro. Nesse momento ele chega pra disputar a vaga, né? Tem que demonstrar dentro de campo que vai ser titular, né? Ele chega onde o Flamengo hoje tem 2 bons zagueiros de titular, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Joga de lateral, que hoje o Flamengo hoje tem o melhor lateral direito do futebol brasileiro, um dos melhores do mundo, inclusive é cotado para deixar o Flamengo a qualquer momento.
é cotado justamente para o canto de Danilo na seleção brasileira, na lateral direita, então ele não chega com uma missão muito fácil, né? O outro reforço seria Jorginho, né? O Flamengo sentou com o Jorginho e já iniciou uma negociação, pediu ali, como a gente viu as informações, pediu ali entre 2.300 para o Flamengo de salário, o Flamengo ofereceu 1.700.000. Então eu acho que isso aí vai fechar a qualquer momento. Claro, ele vai ter que ceder, porque tá voltando pro futebol brasileiro. É um cara aqui que joga fácil. Jorginho, quem não lembra, Jorginho é um brasileiro naturalizado italiano, fez sua carreira toda na Europa, principalmente no Chelsea, né? Jogando muita bola, agora tá no Arsenal. Inclusive o Arsenal não queria sua saída, porque vê ele ainda como um grande jogador, né? Então acho que ele chegava ali para comandar o meio campo do Flamengo, joga de volante. Ele e De La Cruz, né? Então o Flamengo tá, para mim, se o Flamengo fechar essa contratação de Jorginho, né? E Danilo, o Flamengo tem a melhor janela aí do meio do ano também, né? Para muitos que diziam que o Flamengo estava quebrado, que não ia trazer jogador, o Flamengo traz nada mais, nada menos Danilo, da seleção brasileira titular, e Jorginho, da seleção italiana, né? E também trouxe o atacante, né? Sei que muitos estão dando nada por ele, mas vamos aguardar aí que eu acho que promete, né? Juninho, né? Acho que o nome dele é Juninho. Tô lembrado aqui do nome dele, mas acho que é Juninho, né? Mas é isso, pessoal. É isso aí, é você, né? Quem não for inscrito, né? Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.